Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Tidy Data. Vamos lá. Eu vou voltar lá no slide da nossa primeira ou segunda aula. Vou reusar os slides que já estavam lá, né? No fluxo lá de análise de dados eu tinha falado sobre essa etapa de arrumação, né? Que é a estruturação dos dados de tal forma que a análise exploratória seja tão simples quanto possível. E o que a gente queria nesse caso era que cada linha fosse uma observação e cada coluna fosse uma variável. E aí eu trouxe esse exemplo aqui de uma base de dados que não estava arrumada, né, que não estava tidy, que é onde eu tinha na coluna uma variável mês. Então isso aqui é uma variável, mês, janeiro, fevereiro, aqui estão os valores, e aí o que seria uma tabela arrumada seria eu ter a variável mês e uma nova coluna com o valor da remuneração. Beleza? Isso aqui eu tinha falado, e a questão agora fica mais fácil, né, depois de a gente ter visto a criação de gráficos com ggplot, porque que nesse formato é mais fácil da gente fazer visualização. Então, se alguém pedisse, seu gerente foi lá e pediu, faz para mim um gráfico de linha com a evolução da remuneração de cada um desses dois servidores, do MASP 1, 2, 3 e do MASP 4, 5, 6. Pensem como é que vocês fariam isso aqui. Pensem que eu estou tendo múltiplos meses, né? É complicado, bem complicado. Aqui é simples, agora a gente já sabe fazer isso. Beleza? Essa parte aqui, ó, esse probleminha aqui vocês já viram, né? Secretaria de Planejamento, Secretaria de Planejamento e Gestão, foi o exercício aí que todo mundo viu da codificação do não informado e tal. Depois a gente aprende a lidar com isso. Beleza, vou voltar para o slide agora. Essa distinção aqui é uma das... não é a única, mas é a principal que eu vou falar, porque é a mais normal de aparecer, que é essa distinção entre esses dois tipos de formatos de dados, formato wide e long. Então o que acontece? É muito mais fácil produzir uma visualização com o ggplot e fazer manipulação com dplyr se os dados estiverem no formato longo. Mas é muito mais fácil fazer preenchimento de dados no formato wide. Se isso aqui estiver sendo digitado, né? Então imagine que alguém está coletando, isso aqui está digitando, é mais fácil aqui do que aqui. Então a gente quer poder converter entre esses dois formatos, beleza? A principal operação que a gente vai fazer, na verdade a única operação que a gente vai fazer de fato nesse curso, vai ser indo de um formato wide para o long, que é a mais normal. O wide foi produzida, a gente recebeu uma base de dados nesse formato e a gente quer ela long para a gente fazer as nossas análises, beleza? Como é que é essa operação, né? Essa operação, a gente vai usar essa função pivot longer, que é de um outro pacote, que a gente ainda vai ver daqui a pouquinho, chama tidyr, mas essa operação pivot, inclusive pivot, a tabela dinâmica, né, em inglês é pivot table, então pivot tem essa conotação dessa operação de ir de um formato para outro, né, a depender da disposição dessas variáveis. Mas o que a gente está falando? Vamos só perceber que, olha só, entre esses dois formatos, o que está acontecendo eu estou criando uma nova variável, id2, que está recebendo os valores que eram os nomes das colunas, ok? A1, 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 A2, 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 e eu tenho um valor aqui, ó, eu tenho 9 valores, e eu estou com os 9 valores aqui, e isso aqui virou os valores dessa nova variável. Essa operação é essa pivot longa. Então eu estou querendo pivotar de um formato wide para um formato long. E aqui ele está mostrando um esquema lá do SoftwareCAD, tem ótimo recurso também, viu, gente? Ele está mostrando essa operação e como é que funciona a interface para a utilização dessa função.
Então, imagina que o data está sendo essa nossa tabela no formato wide, né? Então, tem o ID, 1, 2, 3 e as 3 colunas. Eu passo, no segundo argumento, eu passo as colunas que eu quero transformar para um formato longo. Então, as colunas que vão vir lá os valores, né, dessa nova variável que está sendo criada. Então, aqui eu posso tanto especificar as colunas, então, por exemplo, eu posso falar A1, A2, A3, ou eu poderia usar um outro tipo de especificação, que a gente vai ver no exemplo, que eu poderia falar assim, olha, a coluna identificadora é essa, é a ID. Ia funcionar da mesma forma. No exemplo a gente vai ver isso. Então eu falo quais são as colunas, e aí eu falo assim, que os nomes, names to, no sentido de que os nomes das colunas devem virar os valores de qual variável. Então qual deve ser o nome dessa nova variável que vai receber os valores dos nomes das colunas, né? Então é key. Então percebam o que está acontecendo, né? Nesse esquema, eu estou criando uma nova coluna key e eu estou preenchendo os valores A1, por exemplo, com o nome daquela variável anterior, que era o A1. E aí tem essa representação esquemática, né, do que está acontecendo aqui. Então ele pegou as 3 colunas, A1, A2, A3, pega o valor do nome da coluna e preenche como valor e depois empilha essas 3 coisas. Beleza? E o values to para falar qual que vai ser o nome da variável que vai ser criada para armazenar esses 9 valores aqui que existiam. Está sendo velho. Beleza? Beleza. Aqui é a parte conceitual, né? A gente vai fazer um exemplo ainda. Eu queria só abrir um parêntese agora, porque a partir de agora a gente já está usando um conjunto de pacotes grande que tem uma relação que é mais fácil da gente, mais conveniente. Em alguns casos pode até ser pior, mas é mais conveniente a gente tratar isso como um agrupamento de pacote, que é esse pacote tidyverse. O que é isso? Isso é um conjunto de pacotes, e aqui tem um paper interessante que descreve o que o pessoal está querendo fazer, né? É um conjunto de pacotes que tem uma interface de utilização muito similar. Então tem algumas convenções, o conjunto de autores desses pacotes, alguns deles inclusive trabalham juntos, tem uma convenção que meio que assim, se você aprender um, você pode esperar como é que o outro vai funcionar. E tem uma série de convenções de filosofias que são compartilhadas entre esses pacotes. Beleza, essa é a parte mais teórica, assim, né? Para o nosso caso, tem uma conveniência que eles criaram um novo pacote, que é o tidyverse, que serve como um atalho para importar um tanto de pacote que a gente usa recorrentemente. Então a gente já usou, no nosso dia a dia, a gente já usou o readr para ler CSV. Isso aqui é para armazenar data frame, é um tipo específico de data frame, então sabor de data frame. A gente está usando isso por trás dos panos. A gente já usou muito então o readr, o dplyr e o ggplot 2, beleza? Agora a gente vai usar o tidyr. Então seria muito comum a gente ter que no início dar essas 4 chamadas dessas funções. O tipo é raro, daqui a pouquinho a gente vai... O string já apareceu algumas vezes, é para trabalhar com strings, é muito comum a gente precisar de fazer manipulação em strings. Isso aqui, forgets, é para trabalhar com fatores, também a gente vai começar a usar daqui a pouquinho. Então, e o ggplot a gente já está usando, e o purr para programação funcional, que vai ser a parte extra, né? Então é muito comum você precisar de usar isso aqui tudo. Então um atalho é você dar um library tidyverse. Quando você não conhece o que está acontecendo, isso é muito ruim, né? Porque você não saber de qual pacote uma função vem é ruim. E é um conhecimento difícil de ganhar se você não vai lidando com cada função de cada pacote. Mas depois você já sabe, é conveniente você poder fazer esse library tidyverse aqui. Beleza? Beleza, fecha parênteses. Vamos lá, mão na massa. Eu estou com uma tabelinha aqui muito parecida com aquela que a gente teve lá no exemplo, que está tendo então
uma coluna ano, coluna MASP, o órgão CEPLAG. Eu coloquei um elemento adicional aqui, também está não arrumado, só porque vocês vão precisar disso para o exemplo, para o exercício, beleza? E é mais uma coisa útil de se saber, né, na verdade. Mas você está vendo que a gente está na mesma estrutura. Então, olha só, essa aqui está um pouquinho mais untidy. Eu tenho na coluna janeiro do primeiro trimestre, fevereiro do primeiro trimestre, março do primeiro trimestre, e aí a pessoa colocou um total aqui. Isso é muito comum ver esse tipo de planilha, faz uma sumarização, né? É boa para a gente poder ver esses sumários. Quando tem uma pessoa olhando, né, para a máquina é um pouquinho pior. Então, total do primeiro trimestre, abril, segundo trimestre, maio, segundo trimestre, junho, segundo trimestre. Então, o que a gente quer no formato tidy é que cada coluna seja uma variável. Então, é um exercício interessante pensar em quais variáveis existem, né? Então, olha só, eu tenho uma variável aqui que é a remuneração, que é a variável de valor. Eu tenho uma variável que é o mês e eu tenho uma variável que é o trimestre, beleza? O total é outra coisa, né? O total é uma variável derivada. Então, eu quero só excluir isso aqui do meu dado depois. Beleza? Mas é com esse dado aqui que a gente vai trabalhar. Então, vou fechar isso aqui. Vou abrir o RStudio, que já está aqui preparado. Vou aumentar aqui para todo mundo conseguir ver. Vou começar. Library. Tidyverse. Aí vocês veem. Ele dá essa mensagem aqui, né? Attaching é o ato de fazer library, né? ggplot, table, tidyr. Não preciso de chamar cada um, vou usar essa conveniência aqui. Então a gente vai ler. Estou usando o readr, né, sem dar library explicitamente. A gente vai ler o untidy. Beleza? Deu certinho. Eu tenho as 20 colunas. E o que eu quero fazer é fazer aquela operação de pivot longer. Beleza? Então como é que ela funciona? Eu quero rodar um pipe, que foi o primeiro argumento, né? Deixa eu até voltar aqui na sintaxe. Então, data, eu passei aqui no pipe, e aí eu tenho que especificar as colunas. Então, aqui eu tenho que falar quais colunas que eu quero que virem no formato longo, né? Só que aqui, esse é um caso em que é mais fácil eu falar que os identificadores, as colunas identificadoras são ano, MASP e órgão, do que eu escrever todas essas aqui. Né? Então, o formato alternativo, eu poderia escrever um vetor, exatamente igual está aqui, com todos esses nomes, mas o formato mais fácil aqui vai ser a gente fazer assim, ó. A gente vai criar um vetor, a gente vai colocar um menos antes para falar que eu não quero alguma coluna. Então eu não quero essas três. Eu não quero que essas três se transformem no formato longo. Então, ano, MASP e órgão. Beleza? Isso é equivalente. A outra é o names to. Então, qual nova coluna que eu vou criar para guardar os valores janeiro, primeiro trimestre, fevereiro, primeiro trimestre, março, primeiro trimestre. Eu vou chamar isso aqui de período, por exemplo. Beleza? Então, names to período. Deixa eu colocar aqui. E para terminar a especificação, eu preciso dos valores. Então, para onde que eu quero que a remuneração, o valor da remuneração vá, né? Para qual coluna? Então, vou colocar aqui values to remuneração. Beleza? É isso. Eu executo, olha o que acontece. Eu continuo com as três colunas, ano, MASP e órgão. Ela foi repetida o número de vezes que eu tenho períodos. Então, foi repetida lá para cada um daqueles 20 coisas, né? Eu posso abrir ela aqui, dar um pipe no view. Então, janeiro, primeiro trimestre, fevereiro, o total ficou aqui também, né?
a gente vai ter que tratar isso aqui, mas agora eu tenho pelo menos a remuneração. Eu quase já poderia fazer um gráfico aqui, né? Eu não posso ainda, por quê? Porque eu tenho, na período, eu tenho duas variáveis ainda, então isso aqui também é uma coisa que não está tidy, porque aqui tem tanto janeiro quanto primeiro trimestre, então mês e trimestre são as variáveis, e eu ainda tenho esse total aqui que eu tenho que me livrar dele. Beleza. Eu vou usar uma outra função do tidyr, chamada separate, beleza? E ela, o que ela faz é, ela separa, se você tiver algum padrão nos valores de uma coluna sua, você pode separar ela em mais de uma coluna. Então aqui no caso, todos os meses estão separados do trimestre com underline. Então eu posso falar assim, olha, eu quero separar, e o primeiro argumento é o data frame, né, que eu estou dando um pipe aqui. O segundo argumento é a coluna que eu quero separar. Então eu quero separar a coluna período, em quais colunas. Então eu quero separar em mês e trimestre, e aí eu esqueci qual que é o nome do argumento que fala de separador, é sep, beleza? Então sep, separator, vai ser underline, perfeito? Quando eu executo, ele separou agora o mês e o trimestre, então tem janeiro, primeiro trimestre, total, primeiro trimestre. Isso aqui, gente, você tem que analisar o seu dado e ver se existe algum padrão, né? Aqui, esse separador, tá falando aqui, ele pode ser mais complexo. Então ele pode receber, ao invés de receber um caractere assim, né, simples, pode receber uma expressão regular, pode ser um tópico. Expressão regular é uma forma de você trabalhar com strings, pode ser um tópico também para as últimas duas aulas, isso é muito útil. Vê aí se alguém também tiver interesse, fala aí no vídeo que a gente pensa em colocar isso aqui. Mas agora a gente vai assumir que vai ser um caso mais simples, por exemplo, tá só por underline. E aí ele fala assim, deu um remesh falando que ele estava esperando 2 valores e teve alguns missing pieces. Sempre na hora que tiver uma mensagem warning é bom dar uma olhadinha para entender o que aconteceu. Eu vou dar um view aqui só para a gente olhar, e aí eu já sei o que é, né? É esse caso do total. Então tinha um total na nossa tabela. Nossa tabela tinha um totalzão aqui no final, que não tinha a informação do trimestre, que é a soma de tudo, né? E então isso aqui não gerou duas coisas, e aí é por isso que ele está falando, beleza? E aí tem que saber o que aconteceu e levar em consideração que o trimestre tem um valor NA aqui, que eu acho que eu ainda não falei, né, gente? Beleza. Então, acabei o separate. Para eu conseguir fazer um gráfico disso aqui, gente, eu ainda tenho mais um probleminha, né? Eu ainda tenho um probleminha que eu preciso de tirar o total. Eu não posso plotar isso aqui porque esse total não pertence. O gerente pediu foi um gráfico de linha, né? Com a evolução do salário por mês aqui no eixo Y. Se eu pôr isso aqui, o total vai aparecer. Eu não quero isso. Então eu vou filtrar fora o total. E aí eu vou literalmente filtrar. Então vou lá no depli e vou falar assim, eu quero só o mês que é diferente de total. Beleza? E aí sumiu o total, sumiu tanto o total do trimestre quanto o total do ano. Os dois tinham total. Se tivesse outro nome aqui, teria que usar outro tipo de filtro aqui para tirar essas duas informações. Ok? Beleza, agora eu posso fazer meu gráfico que o gerente pediu. Agora eu posso dar um ggplot. Eu vou mapear
o X eu quero o mês, o Y eu quero remuneração, cor eu quero o MASP para dar pessoas diferentes, GeoPoint, e aí a gente está com um probleminha aqui, né, que os meses estão zoados. Abril, agosto, dezembro, fevereiro, janeiro, junho. Eles não estão na ordem, né? E isso vai ser o tópico de outro vídeo. Então se eu desse esse exercício aqui, seria um outro problema, mas a gente conseguiu pelo menos criar o gráfico. Isso aqui a gente resolve em outro momento.